Eu cumprimento você que está me ouvindo agora com a gloriosa paz do Senhor. E a palavra que Deus tem para a nossa meditação, nós vamos encontrar no livro de Isaías, o capítulo 36 e o capítulo 37. Nós vamos falar sobre a grande batalha e a vitória que Deus deu ao seu povo, quando tudo parecia impossível. Quando o povo de Deus estava encurralado, porque o rei da Assíria, ele já tinha conquistado aquelas cidades na redondeza de Jerusalém. E o rei, ele era ousado, o rei da Assíria, Senaqueribe, era um homem profano, era um homem perverso. E ele usou de uma artimanha que nós estamos vendo no dia a dia, hoje na atualidade, uma guerra ideológica. Ele vencia porque ele colocava medo no coração daquele povo que ele queria atacar. Ele colocava primeiro o pânico nas pessoas. Ele ousava, ele deixava as pessoas sem nenhuma saída. E aí, quando ele chegava nessa situação, ele usava da artimanha, da proposta, da saída, de uma possibilidade da pessoa sair daquela situação de terror. Olhe como ele era cruel, como ele era blasfemo, porque ele ousou blasfemar contra o Criador dos céus e da terra. Então, o que aconteceu? No capítulo 36, ele manda o seu comandante até o povo de Deus, nas portas de Jerusalém, porque ele não entra, ele não consegue entrar, mas ele passa para aquele povo que estava ali na muralha, ele passa para eles que eles não têm nenhuma saída, que a única saída é aceitar, é se render. É se render para sobreviver. Então, o recado que ele manda em judaico. Ele faz o comandante falar a língua para que aqueles homens ouçam. E aí, o mordomo e dois homens com ele, eles foram até esse comandante, que foi enviado pelo rei da Assíria, e disse para eles que falasse na língua deles, que eles entendiam, para evitar que aquelas pessoas que estavam ali tomassem conhecimento do que o rei inimigo queria falar com eles, queria propor ao rei de Jerusalém. E aí, ele, não, eu faço questão de falar para que eles ouçam, para que eles saibam. E ele ali humilhou o povo de Deus. Disse que se eles tivessem 2.000 soldados, eles iam dar 2.000 cavalos para eles colocarem dos soldados. Só que ali, o exército da Assíria tinha 185.000 soldados. Então, ele estava humilhando mesmo o povo de Deus. E a coisa que mais eles pecaram, onde mais o rei da Assíria pecou, foi quando ele enviou aquele homem, aquele comandante, dizendo que como os deuses dos outros povos que eles conquistaram tinham perdido, por que o Deus de Israel iria sobreviver? É melhor que se entregasse, porque se ele tinha só um Deus e eles tinham destruído nações que tinham vários deuses, deixa que os deuses das nações que eles destruíram não era Deus, não tinha poder, era feito de madeira, de pedra, de prata, então não tinha poder nenhum, tinha olhos, mas não viam, tinham boca, mas não falavam, e muito menos protegiam. Então, por isso que aquele povo que tinha
se voltado para outros deuses, se prostituído em adorar outros deuses, aquele povo fraquejou. E aí o Senaqueribe, rei da Síria, achou que ia acontecer a mesma coisa em Jerusalém. Só que ele não sabia que o rei de Jerusalém era um homem temente a Deus. E Ezequias, o rei, além de ser temente a Deus, ele recorreu para Deus. Ele não ficou discutindo com o inimigo. Ele recorreu para quem resolve. Ele recorreu para o Pai, para o Criador dos céus e da terra. E ele faz uma oração muito linda. É no capítulo 37. No capítulo 37, quando ele toma conhecimento da afronta do rei da Assíria, ele convoca, olha o que ele faz. A oração de Ezequias vai estar um pouquinho na frente, no versículo 15. Mas eu vou dizer a vocês que na hora que ele viu que a situação estava difícil, reconheceu que o exército inimigo era muito maior do que eles. Reconheceu que estava na hora, como ele faz a comparação. A criança estava pronta para nascer, mas a mãe não conseguia. Ela tinha dores de parto, mas não tinha forças para dar à luz. É assim que muitas vezes nós nos sentimos quando somos encurralados, ameaçados por pessoas que não temem a Deus. Que não temem a Deus. Essa ameaça de quem não teme a Deus, era isso que aquele povo de Deus estava sofrendo. Mas a resposta do Senhor veio quando Ezequias pede para os seus servos ir até o profeta Isaías. E o profeta Isaías diz o que Deus respondeu. No versículo 6 do capítulo 37, diz assim: leiam todo, leiam o 36 e o 37, que vocês vão ver a grandeza de Deus. O que Deus fez para livrar o seu povo. Isaías lhes disse: assim direis ao vosso Senhor. Ou seja, vão lá, falou com os mensageiros do rei Ezequias, disse: vão lá até o rei Ezequias, né? Vão até o seu Senhor e digam: assim diz o Senhor. Agora ele vai dizer o que Deus mandou dizer ao rei. Ele disse assim: não temas à vista das palavras que ouviste. Porque a notícia que ele teve, que o rei teve, era de derrota total. Era que não tinha saída nenhuma para ele. Mas quando ele clama a Deus, ele manda pedir a orientação de Deus através do profeta, a resposta foi boa. A resposta de Deus foi boa. Não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Olha o que o Senhor disse. O Senhor ouviu a blasfêmia. E aí o Senhor disse que ele não temesse aquilo que os servos do rei da Assíria blasfemaram. Dizendo que, ora, se os deuses dos outros povos que eles conquistaram não conseguiu livrá-los, por que o Deus que Ezequias cria ia livrá-los? Blasfemou contra o Senhor. E o Senhor disse: não, nem tema. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e o farei cair morto à espada na sua terra. Essa foi a promessa de Deus de livramento para o rei Ezequias, porque foi um rei que se rendeu a Deus, que reconheceu que precisava de Deus. A igreja do Senhor precisa reconhecer isso. Nós precisamos urgentemente tomar posse da grandeza do nosso Deus. Nós precisamos sacudir os altares, tirar aquilo que não agrada a Deus, a começar dentro de nós e dentro da congregação.
O povo de Deus precisa buscar a santidade. Precisa se arrepender. A igreja do Senhor precisa clamar mais pela presença do Senhor. Porque uma igreja sem o Espírito Santo de Deus, sem reconhecer que Jesus Cristo é o Messias, é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar, para pagar o preço dos nossos pecados com o sangue dele. A igreja que não coloca o Senhor como centro da reunião, do culto, do momento, ela tende a falir. Ela tende a ruir. Não é igreja. Se não tem o Espírito Santo de Deus, não é igreja. É reunião de pessoas. É música, mas não é adoração. Não é louvor. É palavra, mas é buscando a própria, talvez, o reconhecimento do povo por ser um excelente orador. Sua oratória é boa, então não é isso que Deus quer. Deus quer que faça como Ezequias fez. Ezequias tirou suas vestes reais, se vestiu de pano de saco e cinza e foi buscar o socorro do Senhor. Precisamos fazer o apelo, precisamos nos render a Deus. A igreja precisa voltar ao primeiro amor. Deus está nos chamando, nos convocando nesta noite para voltarmos ao primeiro amor. Precisamos buscar a face do Senhor. Precisamos jejuar e orar por todas as nações da terra. Por todas as nações da terra. Urgentemente. Igreja, precisamos limpar os altares. Tirar a indecência. Tirar aquelas meninices. Aquelas manifestações estranhas. Precisamos buscar a palavra de Deus, nos firmar no Senhor, clamar pela presença dEle, clamar para que Deus queime os altares, assim como o Senhor derramou do céu fogo sobre o altar quando Isaías fez aquele confronto com os adoradores de Baal. Isaías clamou a Deus, disse: mostra, Senhor, a eles que há o único Deus no céu e que tem poder sobre toda a terra. E Deus enviou fogo do céu e queimou o altar e lambeu as águas, porque Isaías ousou que colocassem água por 3 vezes no altar. Madeira molhada não pega fogo. Agora, quando o Espírito Santo de Deus é derramado, pega fogo sim, até na água. A palavra de Deus diz que ele não só queimou o que tinha no altar, a oferta, mas ele lambeu as águas. O fogo de Deus lambeu as águas. Nós precisamos do fogo do Senhor sobre o altar, sobre a igreja dele. Desperta, ó tu que dormes, igreja que brinca de fazer culto, que coloca pessoas pulando, dizendo coisas sem nenhum, que não edifica, que não exorta, que não ensina. Ou então igrejas que pregam riquezas, bens materiais. Nós precisamos de Deus, urgentemente. Nós precisamos nos render ao Senhor, fazer como Ele. E ali ele prostrado teve a resposta maravilhosa de Deus: não temas o que foi dito pelos servos daquele rei da Síria. Não temas, porque ele não entrará na cidade. Ele não invadirá. E mais ainda, ele disse que ele seria morto.
o rei da Assíria seria morto. E foi, eu adianto para vocês, do jeito que Deus disse. Mas a manifestação do poder de Deus foi tremenda, irmãos. Quando a igreja do Senhor ora, quem é a usina da igreja? É a oração. É a rendição diante do Deus vivo. É você reconhecer, nós reconhecermos as nossas fraquezas. Onde podemos ser mais fiéis a Deus, conhecendo a palavra dele e praticando, sem meninice, sem querer aparecer na igreja, mas servindo a Deus com alegria, sentindo misericórdia das almas perdidas, divulgando a palavra de Deus. É disso que nós precisamos fazer, para que haja avivamento urgente, igreja. Há uma guerra espiritual terrível. Infelizmente, a nossa nação fizeram oferendas satânicas, coisas malignas. Fizeram coisas terríveis, negaram a Deus. Ofereceram sacrifícios terríveis, de animais e de outras coisas que eu não quero falar. E hoje a igreja do Senhor não pode ficar quietinha, adorando a Deus ali dentro. Nós temos que adorar a Deus também lá fora, principalmente lá fora, gritando aos quatro ventos que só o Senhor é Deus e só o Senhor pode libertar a nossa nação. Nossa nação precisa que seja lavada pelo sangue do Cordeiro. Precisamos de clamar a Deus para purificar a nossa terra. Senhor, sara a nossa terra. Livra-nos dos homens malignos. Livra-nos dos terroristas. Livra-nos daqueles que perseguem os teus princípios, Pai. Livra-nos dos homens maus, perversos, que estão tentando destruir a nossa nação, conflitar. Nós estamos passando por isso. Aquele que hoje está ali sentado na presidência da República está tentando destruir o Brasil. Ele tem obrigação moral de buscar um concílio, um acordo, uma solução para os problemas que ele causou quando procurou ser amigo de terroristas. Provavelmente vão cortar este canal, este vídeo. Mas eu digo e divulguem o que está acontecendo. Por que estamos sofrendo essas tarifas altas? Porque este homem que se sentou na cadeira da presidência da República, ele está tentando destruir o nosso país, porque ele não tem temor a Deus. Ele está tentando confrontar. Ele está tentando se aliar aos terroristas, aos homens perversos, aos homens maus, ao eixo do mal. Enquanto que nós precisamos da proteção de Deus, igreja, não devemos ficar quietos, devemos clamar, orar, porque assim como a oração é a usina da igreja, é o que mantém a igreja do Senhor viva, é a oração clamando a presença do Senhor, porque Ele é a fonte da vida, só Ele mantém a nossa igreja viva. Enquanto isso, nós como igreja viva, igreja cheia do fogo do Espírito Santo, igreja compromissada com Deus, nós devemos buscar nas orações como uma usina para salvar o nosso país. E não só a nossa nação, mas todas as nações que estão hoje cativas dos ditadores comunistas. Devemos clamar a Deus para Deus derrubar os ditadores de toda a face da terra. Ore, igreja do Senhor, para que Deus derrube, destitua todos os ditadores que estão na face da terra, tentando destruir a humanidade.
Vamos clamar a Deus para Deus pôr um fim ao espírito de engano que está levando jovens, tantas pessoas ao engano de achar que o comunismo é uma saída e não é. Todos os países que estão no comunismo hoje estão sofrendo, passando fome, miséria. Nós precisamos clamar a Deus que Ele venha em nosso favor. Que sejamos um celeiro de oração. Igreja do Senhor, precisamos despertar, porque o que está acontecendo está cada dia piorando mais. Porque cada vez mais este irresponsável que está hoje ali na cadeira da presidência, ele precisa se render a Deus. E nós temos que clamar a Deus para que esse homem seja rendido por Deus, para que a nossa nação não pereça, não venha passar fome e necessidade. Nós estamos precisando disso. O que aconteceu? Nós não estamos numa guerra de política. Eu não estou falando de política. Eu estou falando a verdade do que está acontecendo. Este homem não tem temor a Deus. Ele foi a favor do aborto. Esse homem, ele anda, ele apoia, ele sinaliza para os terroristas. Ele sinaliza para os inimigos de Israel. Israel é o povo de Deus. Eu sei que é um preço alto que eu posso estar pagando pelo que eu estou falando agora. Mas igreja do Senhor, nós como igreja, temos obrigação de sacudir os altares, de nos vestir com pano de saco e nos render ao Deus vivo, clamando a Deus pela nossa nação e por todas as nações que hoje estão escravas do comunismo e dos ditadores. Eu não estou dizendo vote em não sei quem ou em acolá, não. Eu estou dizendo orem, orem, porque nós precisamos proteger as gerações futuras. O que será de nossas crianças se elas forem obrigadas a aprender sexo no jardim de infância? O que vai ser de nossas crianças? Porque hoje eu vendo minha netinha, o exercício da minha netinha, de 3 aninhos, onde já estava colocando orientação sexual para a criança. Isso é um absurdo. Implantar para destruir a família constituída por Deus, implantando na mente das crianças coisas completamente contrárias aos princípios cristãos. Nós, como igreja, temos obrigação de despertar a humanidade. Nós não podemos ficar quietos, porque se a igreja de Cuba ficou quietinha ali, escondida, sem falar, porque é política, não posso falar. Hoje eles estão sofrendo as consequências. Venezuela está sofrendo as consequências. Que não seja o nosso país a próxima vítima. Em nome de Jesus. Mas olha o que Deus fez. Deus é tremendo, irmãos. Eu creio que Deus vai libertar a nossa nação. Eu creio que a misericórdia do Senhor há de nos alcançar. Mas não da forma como estamos. Ligar o piloto automático. Ler a Bíblia por ler ali aquele pedacinho. Não sabe nem o que foi que leu e aí também não importa. A gente tem que realmente mudar a postura da gente como igreja do Senhor. Intensificar as orações. Porque é grave, irmãos, o que está acontecendo. Nós ainda podemos fazer como Ezequias fez. E olha o que o Senhor fez. Primeiro Deus acalma ele, dizendo que vai realmente destruir o inimigo e que ele não tem o que temer as ameaças que sofreu. Não cair no jogo ideológico. Olhe, a mentira. A confusão é política, minha gente. A confusão é política. Não, é espiritual. A confusão é espiritual. Nós temos que clamar a Deus que resgate a nossa nação e as nações que estão agora sofrendo. Não vamos pensar só em nós, porque toda a terra geme. E Ezequias orou. Ele disse: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Ele orou a partir do versículo 15, do capítulo 37.
Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Temos que reconhecer que só Ele é Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, o rei da Assíria, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses. Olha só o que ele completa. Porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Destruíram aquele povo, porque aquele povo simplesmente se corrompeu espiritualmente. Começou a colocar outras coisas no altar. Temos que ter cuidado com o que colocamos no altar. Não podemos misturar. Não podemos misturar. Temos que seguir as escrituras sagradas. Aquilo que não é bíblico não deve ser colocado no altar. E ele continua: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão. E assim saberão todos os reinos da terra que só tu és Senhor. Olha que coisa tremenda. Ele confessa. Aí olha o que acontece quando ele faz essa oração. Isaías, o profeta, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: olha só, ele orou lá no reino dele, lá no trono, Ezequias. Mas Deus falou para Isaías, o profeta, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto ao que pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. Ele fala, faz a condenação, é muito grande. Vocês vão ler depois para não prolongar o vídeo e vocês não cansarem. E aí o Senhor vai e diz que ele, Deus verdadeiro, permitiu que ele vencesse aquelas nações, porque aquelas nações, elas estavam condenadas, porque elas estavam pervertidas, corrompidas, distantes da verdade. E aí ele diz aqui, porém, aqui é a partir do 28, ainda do mesmo capítulo 37. O Senhor diz que Senaqueribe estava se achando porque tinha conseguido destruir todas aquelas nações. Ele diz, porém, eu conheço o teu assentar e o teu sair e o teu entrar e o teu furor contra mim. Deus diz, eu sei que você me odeia, Senaqueribe. Por causa do teu furor contra mim, o Senhor disse, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, cuidado com a arrogância. Ele disse, portanto, porém, olha o que o Senhor condena Senaqueribe. Ele disse, portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Então, aquele homem mau, que estava no lugar que ele deveria estar, não era na presidência. Ele estava pagando uma pena pelo crime de corrupção. Mas aquele homem, tiraram ele daquele lugar, colocaram ele no lugar mais errado do mundo. Não poderia jamais ele ter colocado ele como nosso representante. E aquele homem, ele vai sair daquele lugar. Em nome de Jesus, vamos clamar a Deus. Porque ele vai voltar para o lugar que ele estava. O lugar que ele estava, cumprindo a pena dele. Ou então, que se arrependa. Porque todo aquele que se arrepende dos seus maus caminhos, quando ele se arrepende de todo o coração, Deus é fiel e justo para perdoá-lo e salvá-lo. Mas ele precisa de sair do lugar onde ele está, porque ele está destruindo a nação brasileira. Mas ele disse que ele ia voltar para o lugar que ele estava.
E aí, quando o Senhor dá esse veredito, ele diz no 35, por que que ele vai colocar as coisas no seu devido lugar? Porque eu ampararei esta cidade para livrá-la. Por amor de mim, o Senhor disse, e por amor do meu servo Davi. A fidelidade do Senhor é infinita, dura para sempre. Então ele disse aqui que ele vai amparar. E assim ele vai amparar não só uma cidade, mas todas as nações que se renderem a ele, que buscarem a face dele, que procurarem a presença do Espírito Santo e o avivamento chegue. Quando o avivamento chega, vem um arrependimento de pecados, vem a transformação de vidas, vem o renovo espiritual, vem o começar com Deus. É o recomeço do Pai bom, que está pronto para perdoar. Nós queremos que haja nessas autoridades que estão enlouquecidas, fazendo coisas terríveis contra a humanidade, no eixo do mal. Nós queremos que eles se arrependam, que eles entendam que eles estão agindo errado, que eles se arrependam e eles sejam transformados pelo poder de Deus, para o Deus ouvindo nosso clamor, nossas orações. Vamos clamar para que Deus salve o Brasil. E aqui ele diz que vai livrar por amor dele mesmo. O Senhor tem tanto amor por nós, que o amor que ele tem por nós faz com que ele nos socorra. E sabe o que aconteceu? Deus destruiu o exército tão grande, 185 mil homens. Com a ordem que ele mandou, só o anjo do Senhor chegou aqui. Aleluia. O anjo do Senhor. Interessante que não foi um anjo. E muitas vezes nós entendemos que Cristo, ele é o anjo do Senhor. O Messias. Prometido por Deus. Mas aqui era no Velho Testamento. Mas você tem que entender que antes de Jesus vir ao mundo, aqui à terra, se fazer homem, ele já estava com o Pai antes que o mundo existisse. Antes. Então não é surpresa se esse anjo é o próprio Cristo. E olha o que o anjo fez. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. E sabe o que aconteceu? Assim, o rei da Assíria, Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou. Deus, ele faz com que aquele que o afrontou veja o mover dele. Olha como Deus é grande. Ele ainda dá a última chance, no último instante. Será que aquele Senaqueribe não parou para pensar? Peraí, eu tinha um exército de 185 mil soldados que estão mortos agora, porque eu tentei contra o Deus vivo de Israel. Tentei invadir Jerusalém. E olha o que aconteceu. E assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi e voltou lá para o lugar dele. E sucedeu que, estando ele prostrado, olha só, Deus deu a oportunidade dele se arrepender, porque ele viu a glória de Deus. Ele viu a manifestação do poder do Criador dos céus e da terra. Mas sabe o que ele fez? No lugar dele se arrepender, de buscar a face do Senhor e pedir perdão, ele, infelizmente, foi para a casa de Nisroque, seu Deus minúsculo,
Adrameleque. Aí o que aconteceu quando ele chegou lá pedindo a proteção ao Deus de mentira que ele adorava? E aí ele, quando viu que o exército dele foi destruído pelo poder de Deus, ele corre para o Deus falso, para a mentira. Quando ele chegou lá nessa casa de Nisroque, o seu Deus, os dois filhos dele, Adrameleque e Zarezer, seus filhos, os próprios filhos, olha como ele criou bem os filhos. Não falava de Deus verdadeiro para os filhos. Criou monstrinhos. Olha o perigo dos pais omissos, que preferem ficar no celular horas e horas e não educa os filhos, não ensina a verdade da palavra de Deus. Olha o risco. E aí? Esses dois menininhos bons o feriram a espada, escaparam para a terra de Ararat, e o outro irmão deles, Esar-Adom, seu filho também, reinou em seu lugar. E acabou o poder daquele homem que se achava mais poderoso do que Deus. Glória a Deus! Nós temos que entender que não estamos sozinhos. Nós não temos que temer o homem, as ameaças do homem, daquele que está procurando destruir a nossa nação. Nós devemos buscar a face do Deus vivo. Nós devemos clamar ao Deus vivo para que ele venha e nos socorra. Então eu anotei, precisamos sacudir os altares, limpar as nossas vestes e buscar a face do Senhor para que tenhamos de Deus o favor, a misericórdia dele para salvar as nossas vidas e a nação brasileira e todas as nações que estão sofrendo nas mãos de tiranos ditadores, homens perversos que não respeitam as leis, que burlam as leis de Deus e as leis dos homens. Devemos reconhecer o nosso estado espiritual. Como é que está a nossa igreja? Temos que vigiar. Como está a nossa igreja? A igreja do Senhor precisa ser avivada. Devemos nos redimir e ouvir a voz de Deus e não a voz desses homens que estão agora tentando burlar a verdade. Com a culpa, se envolve com o eixo do mal e depois diz que a culpa é do presidente dos Estados Unidos que está tentando salvar os brasileiros da tirania, da ditadura e do comunismo. Então temos que entender isso. Nós precisamos, como igreja, ter noção do que está acontecendo verdadeiramente no mundo. Então ele inventa que é por causa de para proteger, não sei quem, não tem nada de proteger. Eu não vou nem dizer o nome deles dois. Eu não digo. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando os Estados Unidos percebeu que desde o momento, antes mesmo de assumir, o presidente daqui que está no Brasil, numa cadeira que não era para ele estar, ele começou a dizer que queria ficar do outro lado, que não queria. Foi contra o povo de Deus, falou mal de Israel. Israel foi atacado por terroristas, ele foi dizer que Israel estava atacando os palestinos. Mentira! Israel defende os palestinos, mas Israel precisa nos livrar dos terroristas, porque eles estão começando lá. Mas no momento em que nós deixamos que esse eixo do mal se fortaleça, nós seremos as próximas vítimas. Deus que nos livre e guarde. Mas eu estou falando a verdade. Não podemos abrir brecha para que eles tenham território aqui, tenham espaço aqui no nosso país. Não podemos. Vamos orar para que o mal, o eixo do mal, seja dissipado pelo poder de Deus, no nome de Jesus Cristo. Ai, meu Deus, precisamos trazer de volta a presença de Deus nos altares. Devemos andar com panos de sacos e cinza. Devemos orar por todas as nações da terra, todas as vítimas
das tiranias, de situação onde você é censurado, você não pode falar do amor de Deus, onde as igrejas são fechadas, perseguidas, torturadas. Devemos pedir perdão, sim, ao Senhor. Nós não podemos nos omitir, não podemos nos fechar no mundinho. Nós temos que realmente abrir a boca e falar que só o Senhor é Deus. Foi assim que na Romênia o povo de Deus venceu. A igreja, o pastor, estava sendo perseguido pelo presidente de lá, que ele mandou fechar as igrejas. E ali, eles encurralados na igreja, acenderam velas e tentando proteger o espaço, o templo e o pastor. E aí, eles, por ordem do tirano, que prometeu coisas que não cumpriu, como acontece com todos esses comunistas. Prometem, mas não cumprem. Roubam as riquezas das nações e deixam as pessoas de esmola. E ali, na Romênia, as pessoas estavam proibidas de falar do amor de Deus. As pessoas estavam proibidas de pregar o evangelho. E aquele rapaz, o primeiro rapaz que acendeu a vela, sofreu o tiro. E quando ele perdeu a perna, eles disseram: você está arrependido porque você estava ali naquele movimento? Ele disse: não. Eu agradeço a Deus porque eu tive a oportunidade de acender a primeira vela. Porque mais importante do que a perna dele era honrar o nome de Deus. E uma jovem saiu gritando, sabendo que poderia ser fuzilada ali no meio da rua. Ela dizendo: Deus existe, Deus existe, Deus existe. E aí, para a honra e glória do nosso Deus, o ditador tirano foi destituído. E a igreja do Senhor pôde ser aberta novamente. E o povo de Deus pôde adorá-lo. Agora eu pergunto, essa igreja, nós como igreja, o que estamos fazendo pelo Brasil? O que estamos fazendo pelo Brasil? Só o Senhor poderá salvar a nação brasileira. Só o Senhor Deus. Não acredite em homens, carros, cavalos. Acreditem na força que vem do alto. Só o Senhor é Deus. Só Ele pode nos livrar de todo esse levante maligno. Só Ele pode anular todos os sofismas, todas as feitiçarias, bruxarias que foram feitas no Planalto. Só Deus pode nos livrar. Só Ele pode anular o mal. Mas é com oração, intercessão, igreja. É com jejum, é com clamor. É pedindo fogo do céu para queimar toda a maldição que foi lançada contra a nossa nação. Só o Senhor pode salvar. Estamos vivendo uma guerra ideológica. Estão com mentiras, colocando mentiras para que o povo seja enganado, até na igreja. Cuidado, igreja. E cuidado, preste atenção. Quais os preceitos? O que os comunistas defendem? É o aborto, é a destruição da família, é a negação de Deus, é a anarquia, a destruição, é o estímulo à criminalidade. Então você, como pessoa que se rendeu a Deus, como é que você pode concordar com isso? Reveja seus valores. Não acredite nas narrativas mentirosas. Veja a realidade do que está acontecendo no nosso país. E orem. Não estou mandando ninguém ir brigar na porta de ninguém, não. Eu estou pedindo para orar, clamar, fazer como o rei Ezequias. Então, essa ideologia, ela assombra o povo brasileiro. Ela coloca culpa em quem não tem culpa.
Ela faz a maldade, ela se envolve com o eixo do mal e diz que a outra pessoa que não está concordando com o eixo do mal é quem é culpado. Não. Culpado é quem está envolvido com o mal. Nós, brasileiros, somos pacíficos. Nós não queremos o eixo do mal no nosso país. Estamos vivendo essa guerra, onde eles estão nos assombrando com mentiras. Eles minam a nossa confiança em Deus e nos homens de bem e distorcem os valores fundamentais que o nosso Criador nos ensinou. Cuidado com o gancho que esses homens maus estão fazendo. Eles estão colocando medo e inventando uma solução, uma saída que nos levaria para a destruição de nossa nação. Nós temos joelhos para dobrar, olhos e boca para olhar para o alto e para falar que Deus existe, que a nação brasileira pertence ao Senhor dos Exércitos. E assim como Ele livrou o seu povo das garras do rei maligno, blasfemo da Assíria, Ele nos livrará dos homens maus. Nós devemos ter esperança em Deus. Nós devemos buscar a face de Deus. Nós precisamos entregar a Deus a nossa nação, para que Deus governe. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Até aqui, igreja.